Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Antônio Carlos, professor de Física de vocês, e hoje nossa aula é destinada aos alunos do primeiro ano. O que nós vamos tratar na nossa aula de hoje? Nós vamos fazer a resolução dos exercícios que eu passei para vocês no sistema da escola. Bem, para quem não é da escola, não se preocupe que tem todas as questões dado passo a passo aqui nos nossos slides e eu vou explicar tudo detalhadamente a resolução de cada um deles, tá? Não se preocupe, para quem é da escola, beleza? Para quem não é também, beleza, dá para assistir numa boa. A nossa atividade hoje vai ser justamente relacionada ao capítulo 1, seção 4, movimento retilíneo uniforme. Bem, o nosso livro-texto é O Ser Protagonista, o livro de Física, capítulo 1, para o primeiro ano, tá? Quem tiver ele, beleza. Mas quem não tiver, não se preocupe que as questões estão aqui. Nós vamos trabalhar 4 exercícios hoje, uma aula bem rápida, bem prática. Bem, começa a nossa aula. Exercício proposto, número 24 da página 43. Nós teremos o seguinte. O movimento de uma partícula é descrito pela função de posição S igual a 4 menos 2t, em que S é medido em metros e T em segundos. Determine. Bem, olha só. Nós temos a equação do movimento uniforme, equação da posição do movimento uniforme, S igual a 4 menos 2t, onde S, a posição, é dada em metros, e T, que é o tempo, vai ser medido em segundos, tá? Na nossa letra A, ele pede o quê? A posição inicial e a velocidade da partícula. Se a gente está trabalhando justamente com o movimento uniforme, nos remete à nossa equação da posição do movimento uniforme, que é dada por essa equaçãozinha aqui. S é igual a S0 mais VT. A gente faz analogia com essa equação bem aqui. A gente coloca uma embaixo da outra. E aí a gente pode já encontrar algumas coisas. Ó. S posição em cada instante, S0 posição inicial e V a velocidade, T o tempo, né? Se eu quero a posição inicial, é só fazer essa analogia. Então, minha posição inicial é igual a 4, a unidade de medida é metros. E a velocidade vai ser menos 2t. Lembrando, gente, leve em consideração o sinal, tá? Menos, então, nossa velocidade vai ser de menos 2 metros por segundo. Resolvido nossa letra A. Vamos para a letra B. Letra B, a posição após 3 segundos. A posição dessa partícula em 3 segundos após, né? De ser dado a contagem do tempo para esse tipo de movimento. Bem, o instante dado é 3 segundos. A equação da questão é S igual a 4 menos 2t. Onde tiver t, eu vou colocar o valor 3. Fica desse jeito. A gente faz essa devida multiplicação. Fica dessa forma, 4 menos 6 é igual a menos 2. Unidade de medidas é metros. Resolvida a nossa letra B. Letra C, o instante em que essa partícula vai passar pela posição 8 metros, ou seja, a posição é o S, então S é igual a 8 metros. Voltamos à nossa equação dada na questão, resolvemos aqui de novo, e onde tiver S a gente vai colocar o valor 8. A gente vai organizando a equação, ou seja, o 4, a gente passa do segundo membro para o primeiro membro, 8 menos 4 igual a 4. A gente inverte os locais aqui. Quem está no primeiro membro passa para o segundo membro, quem está no segundo membro passa para o primeiro, cada um com o sinal trocado. Fica dessa forma. O T, quem está com T passa dividindo. Então nós teremos um tempo de T igual a menos 2 segundos. Como o tempo é negativo e não existe tempo negativo, a gente conclui o quê? Que a partícula não passará pela posição S igual a 8 metros. Resolvida a nossa questão. Vamos para a próxima. Exercício proposto, número 25 da página 43, também nossa segunda questão de hoje. Ela já remete o seguinte. Escreva a função de posição de um esquiador que desliza sobre o gelo. Considere que a contagem do tempo iniciou no momento em que ele estava na posição 10 metros. A partir de uma bandeira tomada como origem, em que eles se movem com velocidade constante de módulo igual a 4 metros por segundo.
Bem, o referencial aqui vai ser a bandeira, ou seja, o nosso marco zero, nossa origem. E quando for começado a calcular aqui nossa equação, deixa eu voltando aqui um pouquinho, ele já estava na posição 10 metros, ou seja, no instante t igual a zero, ele já estava a 10 metros. E a velocidade é constante de 4 metros por segundo. Então, os dados da questão vai ser isso aqui. A minha posição inicial, 10 metros, e minha velocidade de 4 metros por segundo. Para resolver isso aí, só pegando a equação do nosso movimento uniforme, e onde tiver os valores a gente coloca na equação. Posição inicial é 10 e a velocidade é 4. Pronto, está resolvida a nossa segunda questão. Vamos para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão, exercício proposto número 28, página 46. Teremos um avião em pleno voo apresenta velocidade constante igual a 800 km por hora, desde o instante t0 igual a 0 até t igual a 30 minutos, ou seja, são os tempos inicial para o início do estudo até um certo tempo de 30 minutos após isso. Bem, o que a questão pede? Construa o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento no intervalo mencionado, de 0 a 30, tá? Letra B, calcule a distância percorrida pelo avião no mesmo intervalo de tempo. Letra C, encontre a equação horária desse movimento, considerando sua posição inicial igual a 0. Beleza. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver a letra A, que é uma coisa bem simples, já que a nossa velocidade é constante. Depois a gente resolve a letra C. Dá para resolver a letra B logo? Dá, mas a gente vai trabalhar com proporção matemática, eu não quero trabalhar desse jeito, eu quero trabalhar com a função do movimento para esse voo desse avião, tá? Então a gente resolve a letra A, depois a letra C e depois a gente volta para a letra B, tá? Então vamos lá. Na nossa letra A nós vamos ter o seguinte. Como a velocidade é constante, nós vamos ter esse tipo de coisa aqui. Velocidade constante, nós vamos ter que a velocidade não vai mudar no decorrer do tempo. A nossa equação vai ter essa cara. Independente do tempo decorrido aqui, a velocidade sempre vai ter um valor de 800 km por hora. Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em metros por segundo. Essa é o nosso resultado na nossa letra A. Vamos para a letra B. Aliás, letra C, desculpa. Encontre a equação horária desse movimento, considerando sua posição inicial igual a 0. Bem, facilitou o meu caso aqui, né? Os dados da questão vêm dizendo que a posição inicial é 0. E a velocidade é de 800 km por hora. A gente remota novamente a equação do movimento uniforme e bota os valores da posição inicial e da velocidade. Colocando aqui, a gente simplifica porque tem um 0, né? E aí nós encontramos essa função, que é o nosso resultado. Beleza? E aí vamos para a nossa... Onde, né? Foi mal, desculpa. Onde nós teremos o quê? A posição é dado em quilômetros. Por isso que tem a setinha ali, né? E o tempo vai ser dado em horas. Beleza. Continuando. Última questão. Aliás, desculpa, a letra B está faltando, né? Calcule a distância percorrida pelo avião naquele intervalo de tempo. Bem, a gente tem o quê? Que a posição inicial é 0, foi dado na letra C anteriormente. O tempo é de 30 minutos, ou seja, 0,5 horas. E a gente quer saber essa posição. Coloca na equação, onde t vale 0,5. Então S vai valer o quê? 400 km. Agora sim, vamos para a última questão. Exercício proposto número 29, na página 46. Remete o seguinte. O movimento de um corpo é descrito por este gráfico. Aí o gráfico aqui nós temos a foto do livro de vocês, tá? Dessa questão. Aí pede o quê? No instante t igual a 10 segundos, qual será a distância do corpo em relação ao ponto de partida? Nós vamos aqui, ó. Começa aqui do zero. Em 6 segundos já está a 60 metros. Em 10 segundos vai estar a quanto? A gente pode fazer aquela proporção matemática. Tá numa boa. Nós vamos trabalhar na parte física mesmo.
O que a gente vai fazer? Parte dessa equação, aqui o nosso gráfico de novo, eu vou pegar 2 pontos, já que a gente está trabalhando com uma reta, função do primeiro grau, a gente vai pegar 2 pontos para poder descobrir qual é a equação. Então, vou pegar o ponto mais fácil, ponto de origem, de tudo saindo dali. Nós temos que para esse ponto 1, o tempo vale 0 e a posição também vale 0. E para o segundo ponto, eu peguei o último lá, né? Poderia ser esse segundo e o terceiro ponto, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Então, esse ponto P2, eu tenho que o tempo é de 6 segundos e a posição é de 60 metros. A gente parte novamente da equação do movimento uniforme. Eu vou utilizar ele para o ponto P1 e para o ponto P2 também. Vou fazer aquele sistema de equação que a gente estuda no nono ano, oitavo ano, não lembro bem. Tá? A gente olha no ensino fundamental. A gente coloca os valores dentro dessa equação aqui, os valores para os pontos 0 e 0. O ponto P1 fica dessa maneira. Posição é 0 e o tempo 0. Então, minha posição inicial é igual a 0. Fato. E vamos utilizar para o ponto P2 também. Aí nós vamos ter o que? Posição é igual a 6 e o tempo igual a 6. A gente vai resolvendo as nossas equações aqui, né? V vezes 6 dá 6V, passa dividindo, 60 dividido por 6 é igual a 10 metros por segundo. Aí eu tenho os valores da posição inicial e os valores da velocidade. O valor da velocidade a gente pode jogar dentro dessa equação. Logo, nós vamos ter o que, gente? Colocando os valores deles, simplificando, nós encontramos o valor da questão em si. O resultado é S igual a 10t. E aí, nós terminamos nossa aula de hoje. Para o nosso agradecimento, relembrando que ontem foi um dia muito especial para mim, que sou físico, que foi o dia do físico, ontem dia 19 de maio. E aí o pensamento de hoje é: se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigante. O pensador da gente hoje é o Isaac Newton. Galera, muito obrigado, valeu. A nossa aula fica por aqui.